fiz pós-graduação, me pós-graduei em álgebra, fui entrando no magistério. Aí, em um determinado momento, isso eu morando em Nova Iguaçu, porque eu já tinha vindo de Juiz de Fora, voltamos para Nova Iguaçu, né? Então, logo depois eu me tornei diretor de um clube em Nova Iguaçu, que era um clube antigo lá, que hoje, infelizmente, fechou e tal. E esse clube, eu me tornei diretor lá e, na época, eu fiz amizade com um diretor remanescente da diretoria anterior, chamado Nelson Freitas, que é um senhor produtor cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? É nome de ator, anos depois, ele se tornou secretário de Cultura em Nova Iguaçu e tal. Hoje ele desenvolve projetos culturais na Alerj. É um cara muito articulado, já foi membro de comitê de cultura do estado do Rio de Janeiro. É um cara que ele se embrenhou muito e é competente, né? Enfim, na época ele tinha uma ideia, ele criou uma ideia chamada Projeto Quinta 830, né? Porque Quinta é um projeto que consistia em você trazer atrações da música popular brasileira para a Baixada, principalmente na época para Nova Iguaçu, e abrir espaço para aqueles fazedores de cultura da Baixada, não é isso? E só que ele assim, em termos de produção de cultura, ele é excelente, mas em termos comerciais, ele é um zero à esquerda, ele mesmo fala isso. Falava e fala até hoje. E foi aí que ele me convidou para desenvolver junto com ele esse projeto. E eu, assim, em pouco tempo, em 1 ou 2 semanas, eu consegui cerca de 15 a 20 pequenos patrocinadores, né? Era o dono do restaurante tal, era o empresário, dono de um curso de inglês, o dono de uma escola, porque eu dava aula para muita gente nas escolas tradicionais de lá, e eu tinha muito acesso a alunos que os pais eram donos de concessionárias, enfim, dono de distribuidores de bebidas, enfim. Foi aí que a gente conseguiu viabilizar o projeto. Talvez eu vá me lembrar agora de alguns nomes. Já era um vendedor nato, né? E eu não sabia disso, isso né? com 20 anos, 20 e poucos anos. Já tinha, talvez 30, um pouco perto de 30 e tal. Eu acho que não tinha 30 ainda não. Enfim, agora eu tenho que voltar lá para ver se eu lembro. Mas engraçado que desde garoto eu sempre, sabe, eu sempre tive um pouco desse dom de... Mas eu nunca imaginava, vou ser um vendedor. Pô, o cara sonhava em ser um engenheiro, né? Mas só que eu era um vendedor nato sem perceber, né? Tanto é que, pô, eu vendia bombinha. Na época de festa junina, a gente fazia aquelas casinhas de bombinha, vendia estalinho, cabeça de negro, vendia isso. Anos depois, você me fez voltar lá atrás, né? Eu tinha um primo do meu pai que vendia aquela massas carneiro de pastel. Eu falei, cara, quero te ajudar a vender isso. Cara, eu ia de porta em porta no bairro onde eu morava, que era um bairro da Posse, que é um bairro pobre lá em Nova Iguaçu. A gente batia na casa de todo mundo e vendia para as donas de casa aquela massa de pastel. Ele comprava lá em Petrópolis e revendia, e me dava e eu ganhava aquela comissão. Sei que tempos depois, o filho desse primo do meu pai, eu e ele, a gente se juntou. Um amigo do meu pai fazia aquela batida, tipo batida do primo, que tem lá em Nilópolis, que era famosa, né? Aí o cara deu uma fórmula pra gente, a gente começou a fazer também essa batida. A gente, morango, não era fruta, né? A gente usava aquele suco que refresca. Cara, a gente vendia batida, a gente ganhou dinheiro na época vendendo batida. Vendia até pros bares e tal. Enfim, a história é meio louca. Juiz de Fora também, isso é só para mostrar o meu feeling para vendedor, né? Total. Juiz de Fora, eu me lembro que era a época daquela novela Dancing Days, aí tinha aquelas meias, né? Aquelas meias coloridas. Cara, eu comprava e lá em Juiz de Fora era muito barato, que eram grandes, pequenas e grandes e médias fabriquetas, né, dessas meias. Eu trazia para Muriaé e vendia, tanto para galera conhecida, vendia até para na época era um magazine que tinha lá, me lembro, Bazar São Cristóvão, eu vendia até para os caras, tu vê, para eles revenderem lá, né? Meu pai gostou tanto da ideia que ele falou, não, agora eu vou lá em Juiz de Fora buscar.
Aí meu pai começou também a vender, enfim. Mas aí, voltando ao projeto, a gente trouxe, na época, primeiro foi Leila Pinheiro com Roberto Menescal, foi um Ó. show maravilhoso, entendeu? E depois, eu me lembro, trouxemos o falecido João Nogueira, trouxemos Ednardo. A gente pegava essa galera da MPB que estava um pouco fora da mídia, né? E como era quinta-feira, um dia alternativo, né? E o Nelson pensou no nome 8h30, por quê? Porque a maioria... Porque Nova Iguaçu talvez ainda seja um pouco cidade dormitório. Hoje, muito menos. Mas na época era muito cidade dormitório. Então a galera trabalhava muito aonde? Na capital. Aí saía de lá, sei lá. Existia o projeto também 6h30, lembra? No João Caetano e tal. Então aí ele adaptou a ideia para 8h30 porque era Coladinha. porque o tempo que o cara tinha de sair do Rio, pegar aquele rush todo e chegar em Nova Iguaçu a tempo de assistir o show, né? E esse clube ele não tinha um teatro, né? Era um salão de festas, né? Então a gente improvisou, cara. A gente pegou uns tapumes não, uns caixotes, né? Que na época tinha uma discoteca lá, aquela época do Furacão 2000, aquela coisa toda. Eles usavam nos caixotes, a gente pegou e montou aquilo, improvisamos um palco, entendeu? E aí fomos tocando e tal. Foi quando a diretoria achou que eu e o Nelson estavam ganhando dinheiro pra caramba. Enfim, romperam com a gente. Expulsaram a gente do clube. E, cara, aquilo ali não é que a gente não ganhava grana. Não era, o objetivo era viabilizar o negócio. E era engraçado que, assim, como é que a gente vendia os convites? Eu levava para a escola, vendia para professores, para os alunos, vivia disso, né? E, muito bem, aí o Nelson falou, que agora? Como é que nós vamos fazer? Aí pensamos, cara, a gente tem que arrumar outro local. E lá existia, hoje nesse lugar, virou um senhor condomínio, até de luxo em Nova Iguaçu, mas era uma área grande, tinha um colégio tradicionalíssimo lá chamado Afrânio e Peixoto. E o dono do colégio já estava bem idoso, falecido, o senhor professor Rui Queiroz, que é um cara assim, queridíssimo em Nova Iguaçu, é aquele cara que sabia qualquer dúvida que você tivesse de história de Nova Iguaçu. Ele era amigo, inclusive, do Procópio Ferreira, do pai da Bibi Ferreira, né? Enfim, ele abraçou a ideia, só que ele tinha lá um teatro, um anfiteatrozinho. Pô, cara, a parte elétrica, ele estava meio largado já, porque ele já estava bem idoso e tal, até a própria escola já não estava indo bem, enfim. Aí ele falou, se vocês quiserem, dão uma limpeza aí, dão uma ajeitada aí, pode trazer o projeto para cá. E aí, cara, a gente se empolgou e tal. Primeiro show que a gente levou lá, Cássia Eller, cara. Meu amigo, a gente arrebentou. A gente movimentou aquela cidade. Chegamos a levar Loborges, Beto Guedes. Então tu vem do evento, né? Então, aí eu fui me embrenhando nessa coisa, aprendi um pouco de produção, não sabia nada de produção. Fui aprendendo com o Nelson, com o pessoal e tal. E eu me lembro, assim, que foi uma loucura, cara, uma loucura. Aí a rádio existia na época, não sei se você lembra, aquela rádio Alvorada FM, que ela só tratava de MPB. Era clássico da MPB, era com os caras. Aí eles resolveram apoiar a gente, então davam lá inserções e tal. A gente conseguiu tínhamos 2 patrocinadores que davam ajuda pra gente e tal. E fomos. E eu falei, Nelson, não vamos mais vender convite, senão vamos ver qual é, se realmente essa coisa dá certo, né? É importante falar desse projeto, que foi aí, por isso que eu entrei no Outdoor. Eu tô esperando tu chegar lá. Exatamente. Eu, no meu DDA, eu já teria te interrompido há 10 minutos atrás, né? Desculpa, o que aconteceu? Eu sei que num desses shows lá no teatro, estava presente um cara fantástico, que é o Raimundo Santa Rosa. Ele hoje não, já há tempos, ele é diretor da Light e tal, e ele era o secretário de Cultura. Falou, cara, a gente tem que levar esse projeto para a rua, entendeu? Temos que levar esse projeto para a rua. Agora, dando uma pausa, lá no teatro, a gente tinha também um apoio de uns caras meio loucos lá da Baixada, que até hoje existem lá, uma empresa chamada Somel, que o Lemos, que cara meio polêmico, mas assim, eu sou um cara que sou muito grato a ele até hoje, porque naquela época ele me dava, todo show ele me dava 3 outdoor,
né? E ele tem um jornal chamado Hora H lá, que é um jornal que trabalha muito com assuntos da Baixada em geral, né? Publica, não sei se ainda publica, mas publicava os atos da prefeitura e tal, não só de Nova Iguaçu, mas ali. Então ele me dava todo mês. Só que sim, a coisa era meio louca. Interromper. Né? Baixada. Quando eu falo Baixada. Baixada, para quem não está localizando ali o nome da pessoa. Baixada Fluminense. Ela compreende a Baixada Fluminense. São vários municípios, não sei se são 9. O básico é Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, né? Mas tem Magé, parece que pertence. Tem Queimados. Japeri, entendeu? Não sei se Paracambi também pertence a Baixada, mas creio que sim. Enfim, Nova Iguaçu, na realidade, lá atrás, que era o grande município. Aí foram se emancipando, né? Os últimos, os mais recentes, foram Belfor Roxo. Não, Belfor Roxo parece que foi o primeiro, depois Queimados e Mesquita. Eu não sei essa ordem de Queimados e Mesquita, mas parece que Belfor Roxo foi o primeiro, na época do falecido Joca, que foi o cara que, se eu não me engano, foi um dos que articulou mesmo essa coisa da emancipação, né? Entendeu? Enfim, aí a prefeitura pegou e falou, não, vocês têm que fazer esse trabalho na rua. Mas como? A gente vai viver de quê? Como é que a gente vai pagar? Não, aí ele trouxe, na época, lá tinha uma companhia mineira de refrigerante, que é a Coca-Cola, né? Na época o diretor era o Nelson Monteiro. Aí a prefeitura montou a infraestrutura numa praça, com som e luz, e nos apresentou o Nelson o Nelson Monteiro, da Companhia Mineira, para dar um suporte financeiro para que a gente pudesse, né? Porque foi bacana pra caramba, cara. A ideia até é fazer uma coisa itinerante, sabe? Mas a gente, a princípio, concentrou numa praça bem no calçadão ali de Nova Iguaçu. E aí foi bacana, que a gente levou Zé Ramalho, sabe? Botamos milhares de pessoas ali. E teve um show meio emblemático também, que foi feito de bar de chuva, com o grande tricolor Arthur Moreira Lima. Que você vê, esse projeto, porque até hoje, Baixada Fluminense, lá só rola pagode, funk. Cara, você não tem noção como a galera lá curte a música popular brasileira. A cultura na Baixada, cara, ela fervilha, entendeu? Tem uma galera lá muito bacana que a gente ficava surpreso. Muita gente fazendo cultura, muito fazedor de cultura, os caras bons. O Cidade Negra, né? Aqueles movimentos reggae em Belfor Roxo. Cara, a Baixada é fantástica, cara. Lá tem Daniel Guerra, um cara muito bom, Serginho Tarquínio. Tem uma galera muito boa da Baixada, entendeu? E a ideia nossa é a seguinte, vamos supor, tu vai trazer alguém de samba. A gente levou Martim da Vila, chegamos a levar. Aí a gente pegava para abrir o show, a gente botava alguém que tinha um trabalho meio que de samba, meio ligado ao artista, entendeu? Levamos João Bosco, falecido Tunai, irmão de João Bosco também. Levamos, cara, uma galera muito boa mesmo. Mas, enfim, aí teve um dia, eu dava aula no Tamandaré, e o Tamandaré fazia matemática. E o Tamandaré, lá de Nova Iguaçu, ele fazia propaganda da escola com a Sign Propaganda, do Davi Plosk, né? E aí eu estava meio insatisfeito com a Somel, entendeu? Apesar de eu... Vou confirmar, vou reafirmar, eu sou grato ao cara, o cara me ajudou lá no início. Mas o trabalho estava meio que deixando furo. Não sei se é porque também não tinha grana envolvida, né? E era muito rudimentar, assim, a produção do cartaz, não tinha qualidade, entendeu? Não tinha uma qualidade que... A questão da qualidade do cartaz em si, até que a gente não estava muito preocupado. O problema todo é que teve uma vez, que o show era quinta, ele me colou o cartaz na terça-feira, na terça. Se bobeasse, ele colava na sexta, né? Mas por muito custo me colou na terça. Aí eu tive a oportunidade, o dono do Tamandaré, o Amorim, me apresentou uma figura chamada Sidney Duarte. Sidney. Que trabalhava, não é o Sidney Douglas, não, é o Sidney Duarte, da Sign. E esse falou de mim pro Davi Plosk. Aí o Davi um dia me convidou para ir lá, tal. E assim, antes dele me convidar,
não sei quanto tempo, mas rolou aí o quê? Uma parceria. Qual era a condição? Ele me dava também 3 outdoor para cada evento, e em contrapartida eu tinha que apresentar clientes para ele. Cara, eu enchi ele de tantos clientes que ele não tinha alguém trabalhando lá na Baixada. Ele fazia tudo no Rio Comprido ali, e um telefone. Ele usava mais. Ele também não tinha, assim, a quantidade grande de painel. Ele tinha uma cobertura pequena, não me lembro, 20, 15 outdoor em Nova Iguaçu. Ele não tinha quase nada na Baixada. Tava muito incipiente ainda. Aí ele me chamou, eu levei o Nelson também, queria falar conosco. Eu achava que ele queria, ou queria cobrar alguma coisa, sabe, passar, né, a dar uma valorizada no outdoor e tal. Aí ele falou para mim, olha, meu filho, queria falar com vocês o seguinte, a Dutra vai ser privatizada, né, e vai se construir uma linha paralela ali à Dutra, de auxiliar, chamada linha vermelha, entendeu? E eu quero crescer na Baixada. Eu quero que a Saine ela seja uma empresa grande na Baixada. Então, para isso, eu vou precisar de alguém para me representar, para tocar. Eu quero comprar, sabe, escritório lá. Eu quero criar raízes na Baixada. Falei, poxa, eu posso procurar alguém para fazer, pô, ver se eu consigo te apresentar alguém. Ele, não, mas eu já tenho essa pessoa. Eu falei, eu já tenho essa pessoa em mente. Eu falei, pô, o senhor me chamou aqui para quê? Não é que essa pessoa são vocês. Eu falei assim, o Nelson, eu não sei nada, isso aí é com ele aí. Aí ele falou para mim, eu falei, cara, eu não posso, porque eu já dou aula, trabalho pra caramba dando aula, não tenho a mínima condição. Ele, quanto você ganha, quanto você ganha, na época eu já dava aula em faculdade também e tal, quanto você ganha nas escolas particulares, você mantendo suas matrículas públicas e a faculdade? Eu não me lembro quanto que eu falei, eu vou chutar aqui. Se eu falei 3, 4 mil reais, eu lhe garanto 9 mil para você topar a parceria que eu estou te propondo. Eu falei, pô, balançou, né, cara? O cara me pagar o triplo para eu, né? Aí eu falei, meu Deus, tal.